saudar, agradecer o convite do Instituto de Estudos Latino-Americanos. Para mim é uma satisfação enorme estar nessas jornadas, que é um dos principais espaços do pensamento crítico no Brasil. Quero saudar também o comando de greve e o conjunto dos técnicos que estão nessa importante mobilização aqui. Reparem que o tema da nossa mesa hoje, superexploração e capital financeiro, apresenta uma relação direta, sim, com questões que estão na pauta, né, dos trabalhadores do serviço público num contexto de aviltamento de condições de trabalho, né. Em algum momento a gente vai poder discutir isso, a questão do FUNPRESP e outras formas de expropriação de direitos, né, conquistados e que hoje estão sendo canalizados para os imperativos da valorização do capital. Bem, como o Camilo aqui colocou na apresentação, lá na URGS nós temos o Núcleo de História Econômica da Dependência Latino-Americana, e o que eu vou expor é um pouco do esforço que nós temos feito no sentido, dentro desse movimento coletivo de resgate da TMD em todo o Brasil, de pensar as categorias da TMD que foram formuladas num nível de abstração mais elevado para pensar as leis de tendência do capitalismo latino-americano, para níveis de concreticidade maiores, ou seja, nós pensarmos a estruturação histórica do capitalismo dependente e, inclusive, buscar indicadores para aqueles que queiram fazer suas pesquisas e, além das suas pesquisas, e mais do que elas, amparado nelas, a sua praxis militante para desvelar o mundo do capital nas nossas sociedades, né? Então, eu vou me concentrar, num primeiro momento, no que eu considero 3 veios da contribuição da TMD, e especialmente de Marini, para o marxismo como ciência revolucionária. O aporte de Marini à teoria do valor, o aporte de Marini à teoria do imperialismo e o aporte de Marini à teoria da revolução. Pretendo tocar, em algum momento da minha fala, nesses 3 veios e com ênfase na discussão de 4 categorias de análise que Marini desenvolveu. A superexploração da força de trabalho, a transferência de valor, a cisão entre as fases do ciclo do capital e o subimperialismo. E o que eu vou sustentar é que a chave para entender essas categorias, a chave para ler de maneira rigorosa e levar adiante a contribuição inaugurada por Marini, inaugurada pela TMD, é, do nosso ponto de vista, e a concepção que presidiu o pensamento de Marini, que foi um autor que, no nosso entendimento, levou mais a fundo o conhecimento e o estudo do capital para pensar a América Latina. E a partir de 2 premissas. A primeira é o que nós estamos chamando de concepção ontonegativa da dialética. A outra, a premissa de que as leis tendenciais de desenvolvimento do capitalismo assumem formas próprias na América Latina, ou inclusive dão vida a leis próprias no capitalismo dependente. Não é que sejam 2 capitalismos, é o mesmo capitalismo, mas um capitalismo que é uma totalidade integrada, porém diferenciada. Nós vamos tratar disso. E à medida que eu for expor nessas categorias, eu vou também discutindo o que nós entendemos como seu alcance e vigência, a partir dos estudos que nós temos feito no REDLA, né, no intuito de investigar a história e o presente do capitalismo independente latino-americano a partir das categorias da TMD e transitando nisso que eu referi como níveis de maior concreticidade. Antes disso, eu quero fazer um breve intervalo para trazer algumas cifras que vão ajudar no nosso método de exposição. Pensemos o seguinte. Segundo o relatório The Challenge of Slums, da ONU Habitat, Programa de Assentamentos Humanos das Nações Unidas, 1/3 da população urbana total do planeta vive em favelas. Destes, ou seja, de toda a população urbana do mundo inteiro vivendo em favelas, 78% são população dos países dependentes. Segundo o relatório da OIT, duração do trabalho em todo o mundo, as jornadas semanais médias apuradas na indústria foram de 44 horas na Argentina, 45 horas no México, 49 horas no Peru, 50 horas em El Salvador, 4 exemplos de países do capitalismo dependente, em contraste com 35 horas na França, 40 horas nos Estados Unidos, 41 no Reino Unido. Esses últimos, obviamente, como vocês sabem, pertencentes ao capitalismo central. Ainda segundo uma terceira fonte de dados estatísticos,
também da OIT, o Relatório Mundial sobre a Seguridade Social, edição 2010-2011. Nas economias do centro dominante, a força de trabalho ativa masculina, com 65 anos ou mais, representa 19% desse contingente, enquanto nos países dependentes ela representa 48%. A feminina, no primeiro caso, 12% contra 27% nos países dependentes. Ou seja, no capitalismo dependente, um contingente enorme de trabalhadores precisa seguir trabalhando para além de decisão voluntária depois de haver atingido idade avançada. Em contraste gritante com a diferença de expectativa de vida entre as formações econômicas sociais de lá e daqui, que é, respectivamente, de apenas 80 para 78 anos entre homens e 83 para 80 anos em mulheres. Ora, o que essas estatísticas nos indicam? Senão que o capitalismo é uma totalidade integrada e diferenciada e que o capitalismo dependente é regido pela superexploração da força de trabalho como expressão da determinação ontonegativa da dialética. É claro que nós temos hoje a tendência de aviltamento da força de trabalho, de uma extensão de formas da exploração para o centro, mas nós estamos falando de condições excepcionais, de crise estrutural do capitalismo mundial. O que não anula, o que não suprime a superexploração como uma característica que historicamente se erigiu como algo próprio do capitalismo dependente e articulada com duas outras determinações que nós vamos considerar, que são a transferência de valor e a cisão entre as fases do ciclo do capital, que vai levar ao que Marini discutiu como o divórcio entre a estrutura produtiva e as necessidades das amplas massas. Muito bem. Vamos, então, à discussão disso que nós chamamos de determinação ontonegativa da dialética. Não se preocupem, quem está interessado também na discussão do subimperialismo, ela será feita também no final da fala e será retomada depois no debate, conforme avançar a discussão. Marx discute no capítulo sobre a jornada de trabalho, e eu vou dizer uma coisa aqui sobre pena de parecer pedante, mas diz o seguinte: Die Benutzung meiner Arbeitskraft und die Beraugung derselben sind ganz verschiedene Dinge. O consumo de minha força de trabalho e sua espoliação não são a mesma coisa. Marx está dizendo que há a tendência, a possibilidade no capitalismo de se remunerar a força de trabalho por baixo do seu valor e de se conduzir ao seu esgotamento prematuro. A dificuldade em compreender a peculiaridade da superexploração é entendê-la no sentido de categoria própria e nisso que nós chamamos de determinação ontonegativa, né? Tanto o movimento histórico dos trabalhadores, movimento cartista, a fundação da Internacional, etc., levaram a conquistas no sentido de estabelecer um limite para a jornada de trabalho. Mas não foi somente por este imperativo ou por esta conquista histórica, mas também porque ao capitalismo interessa contar que o trabalhador compareça como produtor do valor, mas também como consumidor. Então, se nós vamos ter uma regulamentação da jornada de trabalho na Inglaterra por volta de 1850, se nós vamos ter a OIT em 1919 vinculada à Sociedade das Nações, colocando também, estabelecendo em 48 horas semanais a jornada preconizada como um limite normal da força de trabalho, por que que no capitalismo independente, historicamente, não aconteceu esse movimento naquele período e não acontece até hoje em muitas partes? Nós estamos falando de duas modalidades de capitalismo e formas peculiares em que se dá o ciclo do capital. Se não, vejamos. Há expressões de Marini, em Dialética da Dependência, que são da maior dificuldade para a sua compreensão, mas que se nós tivermos este prisma da determinação ontonegativa da dialética, farão completo sentido. Marini usa os termos violar, burlar, transgredir a lei do valor. Então quer dizer que Marini estaria dizendo que está suprimida a lei do valor? Não. Marini estava discutindo que a lei do valor é a simultânea aplicação e violação do intercâmbio de equivalentes. É porque se aplica a lei do valor que se a viola simultaneamente. Agora, o que no capitalismo central nós vamos ter
esta remuneração da força de trabalho por baixo do seu valor, o seu esgotamento prematuro, como elementos utilizados em momentos de crise ou numa fase inicial do desenvolvimento do capitalismo como modo de produção dominante, aqui nós vamos ter como uma lei própria da economia dependente, como uma característica estrutural e sistemática. A mesma coisa nós podemos pensar a categoria transferência de valor. No livro 13 do Capital, Marx vai discutir as transferências de valor que acontecem, seja entre empresas do mesmo ramo, seja entre diferentes ramos da produção, seja entre os diferentes setores, 1, 2A e 2B, nos mecanismos da concorrência, e que vão ser também mecanismos de compensação, que vão estar vinculados também à atuação de uma tendência como a tendência à nivelação da taxa de lucro. E Marini discute, em Dialética da Dependência, a seguinte afirmação: se fôssemos pensar apenas através desses mecanismos de nivelação da taxa de lucro, teria se difundido um nível de produtividade na economia mundial e nós não teríamos como explicar por que nós temos esses diferenciais de produtividade, nós temos a questão da dependência e do subdesenvolvimento. Como explicar isto, que naquele tempo estava sendo chamado de intercâmbio desigual? Marini vai dizer, enquanto a CEPAL via forma, via deterioração dos termos de troca, Marini vai se voltar para a questão do valor. Enquanto alguns autores, como Emmanuel, enfim, vão estar discutindo a questão do intercâmbio desigual, Marini não chega a entrar na discussão da obra daqueles autores, do famoso debate do intercâmbio desigual, de maneira mais direta, mas vai estar procurando diferenciar a categoria transferência de valor do que, então, no debate corrente, era a ideia do intercâmbio desigual, que é uma noção que tem um sentido mais fluido, que não dá conta de explicar que vai ter uma série de elementos de indeterminação e que transferência de valor enquanto categoria, Marini vai estar vinculando com a questão como a contraparte e uma determinação que leva à superexploração da força de trabalho. A cisão entre as fases do ciclo do capital que vai ser resultante dessas tendências. Quer dizer, em primeiro momento, a cisão entre a esfera baixa e entre a esfera do mercado externo e a esfera do mercado interno, no período do padrão agro-mineiro exportador, ou que a CEPAL chamava de desarrollo hacia afuera. Depois, a cisão entre a esfera baixa e a esfera alta do consumo, quando se dá o processo de industrialização nos países de maior desenvolvimento relativo, que Vânia Bambirra vai colocar na sua tipologia como os países tipo A, e onde nós vamos ter uma transferência interna de mais-valia, a fixação da mais-valia extraordinária no subsetor 2B, produtor de bens suntuários. Eu não vou me estender aqui nos meandros de toda essa discussão árdua, mas o que eu quero dizer é o seguinte: estas duas modalidades de capitalismo relacionadas fazem com que, historicamente, na América Latina, nós não tenhamos uma generalização da mais-valia relativa para o conjunto dos ramos e nós tenhamos uma fixação da mais-valia extraordinária no subsetor 2B. De maneira que ler o texto de Marini esperando respostas, comprovações empíricas para todas as suas formulações, é não só desconhecer que ali nós temos um ensaio que está fazendo avançar a fronteira do conhecimento do marxismo sobre a peculiaridade da América Latina, como é fazer a teoria andar para trás no sentido de pensar como nós temos que transitar daquele nível de abstração elevado para níveis de maior concreticidade e analisar isso historicamente, né? O que não significa que não tenham ocorrido imprecisões, né? E que possamos, nesse trabalho coletivo, seguir adiante, como o Marcelo colocou aqui também na fala dele. Muito bem, vamos então para um nível de maior concreticidade. A minha preocupação é trazer aqui a discussão da superexploração da força de trabalho no Brasil hoje. Porque falar de superexploração não é pressupor nem almejar um nível normal de exploração. Falar de capitalismo dependente não é pressupor nem almejar o que é uma possibilidade histórica e estrutural, um capitalismo independente. É a nossa maneira de viver sob o capitalismo, é a forma como o capitalismo se manifesta nas nossas sociedades. E a superexploração é simultaneamente esta
violação do valor da força de trabalho, no sentido de que nós não estamos falando pura e simplesmente da redução nós estamos falando da redução do tempo de trabalho necessário e nem pura e simplesmente da mais-valia relativa e absoluta, mas nós estamos falando da apropriação da corporeidade viva do trabalhador. E nós temos a questão no Brasil, né, onde vai se colocar a questão de que estaríamos hoje vivendo um país de classe média, né? Essa é uma tese que nós contestamos num artigo publicado na revista da Fiocruz, e que nós vamos colocar que pensar a superexploração, nós não podemos nos restringir simplesmente a analisar a comparação do salário mínimo com o índice de inflação. Nós temos que pensar a questão do ponto de vista da teoria do valor. Vamos voltar um pouco aqui para a gente entender melhor a nossa discussão. Em 1940, nós temos o decreto de salário mínimo num período de excepcionalidade histórica, que foi essa época da substituição de importações, como vai chamar a CEPAL, mas que vai levar à conquista de um direito histórico da população trabalhadora através das suas lutas. E o DIEESE tem a série histórica do salário mínimo necessário, que vai medir o comportamento desta remuneração historicamente. Nós vamos ver a distância que existe hoje no Brasil entre o salário mínimo praticado e o salário mínimo necessário, que para o ano de 2014, o salário mínimo necessário seria de R$ 2.900, uma distância enorme. Se nós formos analisar a questão do prolongamento da jornada de trabalho, nós vamos ter a persistência de horas extras, banco de horas e uma série de outros mecanismos que vão levar ao desgaste prematuro da força de trabalho. Se nós formos analisar que entre 2000 e 2008 dobrou o número de acidentes de trabalho no Brasil por conta do aumento da intensidade da exploração da força de trabalho. E um item agora que eu quero discutir com vocês, para nós fazermos a vinculação com o tema desta mesa, superexploração e capital financeiro. Nós temos um ciclo de liquidez internacional hoje, num contexto de crise nas economias centrais, e que esses capitais vão buscar oportunidades de absorção lucrativa em países ditos emergentes dentro da linguagem dominante, como o Brasil. Nesse contexto desse ciclo de liquidez internacional e também de alta conjuntural das matérias-primas, nós tivemos um boom de expansão do crédito ao consumo, e que vai elevar a participação da população trabalhadora no consumo de eletrodomésticos. Se nós analisarmos a participação dos trabalhadores, ou da chamada classe C, né, o extrato de renda C, porque não é uma classe à parte, representava 26% no consumo de eletrodomésticos em 2002, segundo dados da PNAD, do IBGE, e passa a representar 44%. Alguém falou ontem que aumentou de 20% para 40% o endividamento das famílias no Brasil. É disso que nós estamos falando. Quando a gente fala que na teoria marxista da dependência nós vamos pensar a cisão entre as fases do ciclo do capital, entre uma esfera baixa e uma esfera alta do consumo, nós estamos falando que as nossas economias estão condicionadas para atender às necessidades do capitalismo dominante. Foi por conta disso que se promoveu, por exemplo, o plano de metas e a industrialização, tendo como ponta de lança a indústria automobilística no Brasil. Durante o milagre na ditadura, que os críticos mais tímidos vão simplesmente analisar do ponto de vista de uma distribuição desigual da riqueza, e que Marini, naquele tempo, atacava diretamente, polemizava com o príncipe e o vampiro, Cardoso e Serra. Marini dizia que nós temos que ver a questão da superexploração da força de trabalho. Por quê? Durante a ditadura nós tivemos, entre 68 e 73, o chamado milagre, 14% a taxa de crescimento, e a indústria automobilística cresceu a 21,8%. A indústria automobilística é um segmento de bens de consumo suntuário. Era naquela época. E segue sendo até hoje.
E nós tivemos o que nos surpreende, é que um governo liderado por um metalúrgico vá alcançar o recorde histórico na participação da indústria automobilística na composição setorial do PIB industrial. 19% da composição setorial do PIB industrial foi a indústria automobilística. Quer dizer, então, muito se falou aqui ontem, nós não podemos falar de desindustrialização, seja na sua premissa, seja porque nós temos, na verdade, um novo padrão exportador de especialização produtiva, onde permanecem alguns ramos do padrão anterior, mas eles vão se vincular com esse novo ímpeto exportador. Muito bem. Onde entra a questão do capital financeiro? E eu concordo com o Marcelo no sentido de que nós precisamos qualificar melhor onde vai comparecer essa questão, a diferenciação do capital fictício do capital a juros, e já digo desde logo que acho que esse é um terreno de pesquisa que os diferentes coletivos da TMD precisam se preocupar para levar adiante daqui para frente. 75% da indústria automobilística no período do milagre era financiada através de vários mecanismos. A lei dos consórcios vai ser criada naquela época. Tem uma série de mediações que nós não vamos ter tempo de fazer aqui, mas pensar o boom do mercado de euromoedas, uma série de outros capitais que vão criar um mercado de capitais na sua maneira dependente e subordinada no Brasil, mas internalizando o fenômeno do capital financeiro no Brasil naquele período. E que corresponde também a um período em que nós temos a ascensão do capitalismo brasileiro à sua fase superior ao subimperialismo, né? Muito bem. Nós vamos chegar hoje, então, a essa questão da persistência da superexploração do trabalho a despeito da política de valorização do salário mínimo. Ora, a força de trabalho possui um valor diário e um valor total. Se este indivíduo, para acessar bens de consumo que são necessidades para a reprodução da sua própria força de trabalho e sua família, só consegue alcançar estes bens, seja prolongando a sua jornada, seja aumentando a intensidade do seu trabalho, seja se endividando, sacrificando o seu fundo de consumo no presente ou o seu fundo de consumo futuro, nós temos vários mecanismos que vão estar colocando este processo de superexploração. E nós vamos encontrar uma relação direta com isso. Quer dizer, o que os apologetas do regime vigente se esforçam por ocultar é que uma série de bens de consumo que antes eram bens suntuários passaram a ser uma necessidade dentro da sociabilidade criada, ou mesmo para a própria reprodução da força de trabalho, que, portanto, passam a compor aquilo que Marx chamou do elemento histórico e moral do valor da força de trabalho. Porém, numa condição em que a remuneração do trabalhador não é acompanhada. Então, vamos pensar dentro desse processo de vinculação entre as diferentes frações do capital e a questão do crédito hoje ao consumo, onde nós vamos ter uma articulação entre empresas varejistas, o Estado, o sistema financeiro, colocando bens à disposição dos trabalhadores mediante vendas a prazo. Os trabalhadores passam a acessar esses bens de consumo contraindo dívidas. Nós estamos diante de uma forma desdobrada da remuneração da força de trabalho por baixo do seu valor, ou da conversão do fundo de consumo do trabalhador em fundo de acumulação do capital. Mas, nesse caso, com uma particularidade, né? Então, o trabalhador ele vai estar sendo compelido a sacrificar seu fundo de consumo presente e futuro, por exemplo, consumir menos alimento ou alimento pior para ter um televisor ou ter uma lavadora automática. Ou sacrificar seu fundo de vida, trabalhar redobrado, cumprir mais horas extras, vender 1/3 das férias, fazer banco de horas, que aliás foi uma criação de Luiz Marinho no sindicato lá do ABC, que depois foi mantida por Lula. Quer dizer, um governo comprometido com a classe trabalhadora deveria ter suprimido, abolido o banco de horas, que é um mecanismo nefasto de desorganização da parca vida familiar da classe trabalhadora e uma forma de expropriar, de aviltar a força de trabalho, de superexplorar. Ora, então nós falamos desse mecanismo nessa questão hoje do crédito. Mas existe também um movimento inverso.
dentro da mesma tendência. Necessidades que foram incorporadas ao elemento histórico-moral do valor da força de trabalho, tornadas efetivas enquanto direitos conquistados, como seguridade social, sujeito depois de trabalhar 30 anos mais, ter direito a gozar de uma aposentadoria, depois de ter contribuído para a riqueza socialmente produzida nessa sociedade. Ora, nós temos conquistas efetivas enquanto direitos conquistados que estão sendo retirados mediante contrarreformas. E vocês conhecem bem a distinção entre reformas e contrarreformas. As contrarreformas são as reformas que retiram direitos. Um caso flagrante é o da contrarreforma da Previdência, que vem sendo implementada desde a FHC, que deixou a tarefa inacabada e que foi retomada pelo governo Lula e agora por Dilma também, com o FUNPRESP. E aqui eu faço uma referência a uma das pautas dos servidores que estão em greve aqui. Quer dizer, a reforma da Previdência eliminou o direito dos servidores públicos à integralidade, pôs fim à paridade entre reajustes dos servidores ativos e dos inativos, estabelece o teto do INSS para os novos ingressantes, introduz a taxação dos servidores inativos e dos pensionistas, prevê a expensão do regime de previdência complementar operado por entidades financeiras. O que é isso, se não canalizar a poupança dos servidores da classe trabalhadora para o mercado de capitais? Nós temos uma articulação entre superexploração e capital financeiro, ainda que mereça melhores especificações a questão hoje do fenômeno do capital financeiro, mas nós temos essa articulação em curso dentro das tendências do capitalismo. De maneira, então, na superexploração, o capital não somente vai atentar contra o fundo de consumo do trabalhador, mas também contra o seu fundo de vida. Nós falamos da superexploração, falamos da cisão entre as fases do ciclo do capital, esfera baixa, esfera alta, esfera do mercado externo, esfera do mercado interno. Nós vamos falar agora da questão do subimperialismo, que é uma outra categoria fundamental desenvolvida por Marini. Eu faço referência aqui, quem quiser ler uma análise que eu escrevi no número 36 da revista Crítica Marxista, num dossiê sobre o tema, está disponível no site da revista. E o subimperialismo, para Marini, vai ser a forma que assume o capitalismo independente ao chegar à etapa dos monopólios e do capital financeiro. No sentido de que a reconfiguração da divisão internacional do trabalho no pós-guerra elevou a composição orgânica do capital em países dependentes e alguns dentre aqueles países passaram a chegar a isso que ele chamou de etapa dos monopólios do capital financeiro. Internalizam o fenômeno do capital financeiro, fusão do capital bancário e capital industrial. Aqui Marini seguindo a discussão de Lenin, mas também de Bukharin e Hilferd, no sentido de também da formação de trustes capitalistas nacionais, à sua maneira dependente subordinada. Quer dizer, é o Estado reforçando o poder débil da burguesia interna para realizar a acumulação e a reprodução do capital em melhores condições para seu proveito. Ao mesmo tempo que se converte em subcentro político e econômico da acumulação mundial, naqueles ramos que presidem o padrão de reprodução do capital então vigente. A indústria automobilística, o Brasil vai chegar ao posto de 8º produtor mundial na indústria automobilística. Vamos trazer essa discussão para a nossa conjuntura atual e pensar nesta alta conjuntural dos preços das matérias-primas, em que nós temos este novo padrão exportador de especialização produtiva, categoria de Jaime Osório, no livro coletivo organizado por ele, por mim, Carla Ferreira, que tem também contribuições do Marcelo Carcanholo, padrão de reprodução do capital, contribuições da teoria marxista da dependência, publicado pela Boitempo. Quero doar aqui um exemplar para a biblioteca do IELA, também para a sua difusão. Ora,
Nós temos um contexto hoje em que o Brasil representa, o capitalismo brasileiro, 50% da emissão de investimento externo direto na América do Sul. 50% do investimento externo direto que vai para a América do Sul provém ou de empresas brasileiras ou de empresas multinacionais que operam no Brasil. Ok. E nós temos uma peculiaridade, esta reconversão do capitalismo que vai se colocar nesse contexto, ela se dá de uma maneira diferenciada. Quer dizer, o capitalismo brasileiro que havia atingido esta fase superior, esta fase subimperialista, que o subimperialismo, portanto, não se confunde simplesmente com uma política exterior, embora tenha também uma política exterior própria das suas características, mas é uma fase de amadurecimento do capitalismo dependente. Como se disse ontem, é o máximo de desenvolvimento que o desenvolvimento do subdesenvolvimento pode levar. Muito bem. O capitalismo brasileiro vai sofrer de maneira diferenciada esse processo de reconversão, esse processo de reconfiguração da divisão internacional do trabalho. Ao mesmo tempo que vai ser objeto, vai ser coadjuvante ou até protagonista no processo de desnacionalização, de expoliação, de apropriação de recursos naturais, de apropriação de força de trabalho que nós vamos ter no continente neste contexto. Aqui vai se entender o surgimento de empresas multinacionais de capital brasileiro, como um frigorífico JBS Friboi, se tornou a maior empresa de carne, de proteína animal no mundo, junto com outras como Brasil Foods, etc., vinculadas também com outras empresas mineradoras e com dinheiro do BNDES. O BNDES, que havia sido alterado seus estatutos no final de FHC 2 para permitir financiar operações de capitais brasileiros no exterior, e o que vai ser concluído em 2005 com uma resolução no primeiro mandato de Lula, criando a linha de internacionalização de empresas brasileiras. Está dito, está em resenhas de política exterior brasileira, em documentos da FUNAG, da Fundação de Alexandre de Gusmão, do Itamaraty, Lula, num discurso para uma associação de empresários, dizendo: chegou o tempo de um empresário brasileiro virar multinacional. Nós estamos falando de um processo vinculado com os interesses da classe trabalhadora ou algo vinculado com um processo de prover melhores condições para o grande capital no Brasil? De maneira que a grande dificuldade em entender essa relação é como entender uma série de evidências que demonstram esse processo que está acontecendo aqui e que parecia estar sendo contrariado por contramedidas, como as políticas sociais, como a política de valorização do salário mínimo. E o método é muito importante nesse sentido, né? Vamos remontar a discussão de Proudhon, Marx contra Proudhon na Miséria da Filosofia, quando Marx diz que a dialética não é pensar o lado bom e o lado mau, e a Aufhebung seria a supressão do lado mau. O todo não é a soma das partes. É verdade que há contratendências ou contramedidas em relação a uma série de características no sentido da pobreza e da miséria, mas que podem ser, inclusive, expressão do seu aprofundamento, ou das causas da pobreza e da miséria, e das formas em que o capitalismo dependente vai assumir nesse contexto. Eu quero trazer alguns dados aqui para ajudar a fechar essa discussão, prometo não me estender muito mais aqui. Se nós pegarmos a série histórica do salário mínimo necessário, que tem 1940 como ano base, nós vamos ter 1957 como ano de auge, de pico da série. Já um esgotamento do padrão industrial internalizado, ainda um reflexo, por exemplo, de mobilizações também como a greve dos 300 mil em 1953, mas já quando se estava esgotando as condições daquilo que a teoria marxista da dependência vai dizer como um período de excepcionalidade histórica, que foi quando a dependência pôde ser reduzida em grau e a superexploração da força de trabalho também foi reduzida em grau. Se nós formos para a nossa vizinha Argentina, a terra do Juan, e pegarmos aqui um indicador, nós vamos ver, por exemplo, que em 1913,
O capital estrangeiro controlava 50% do ativo fixo total, da formação bruta de capital fixo na Argentina. Em 1955 vai responder por apenas 5%. É claro que nós temos um desarranjo, uma desorganização do mercado mundial no contexto de uma conflagração bélica interimperialista e que vai oferecer um espaço de manobra para alguns dentre os países do capitalismo dependente, onde vai se colocar, se afirmar este padrão industrial internalizado. Os países de tipo A, como a Vânia Bambirra discutiu. Nós temos um esgotamento dessas condições excepcionais, que são as mesmas condições excepcionais que vão permitir a consolidação de conquistas históricas da classe trabalhadora, medida, por exemplo, como um ano do pico, que nós vamos ter no início, quando se reconhece o decreto de salário mínimo, e nós vamos ter depois a sua queda, anos sucessivos de queda que vem se arrastando até então. Nós vamos ter o seu abismo em 1995, e nós vamos ter uma recuperação relativa, mas que não vai aproximar, não vai recuperar o conjunto das perdas históricas, e nós temos hoje 2.900, é o salário mínimo necessário. Vamos comparar com o salário mínimo praticado, nós vamos ver já o hiato que há nisto. Mas com um agravante, porque nós temos vários mecanismos de incremento do prolongamento da jornada de trabalho, do aumento da intensidade, do ritmo do trabalho, e este mecanismo que é uma forma desdobrada da remuneração da força de trabalho por baixo do seu valor, que é este ato entre o elemento histórico e moral do valor da força de trabalho e a remuneração recebida. Somente se endividando, a família trabalhadora vai conseguir acessar bens de consumo antes suntuários, antes restritos a uma parcela da burguesia, a burguesia e a pequena burguesia, e que hoje se tornam bens necessários. Um televisor, uma máquina de lavar eram bens suntuários nos anos 60 e 70. Um televisor, uma máquina de lavar são bens de consumo necessário hoje. Ao mesmo tempo, o automóvel, que segue sendo um bem de consumo suntuário, quase 60% da população brasileira, segundo dados da Anfávia, a entidade patronal da indústria automobilística, não possuem o automóvel. Mas as políticas de isenção de IPI e a pretensa política industrial, que não existe política industrial, ou a política industrial que existe é a voltada para os grandes frigoríficos, é voltada para a indústria de extrativa mineral, voltada para alguns poucos segmentos do anterior padrão de reprodução, que é o caso por excelência na indústria automobilística. E nós não temos nada que nos orgulhar que o Brasil hoje seja o 4º produtor mundial de automóveis e tenha suplantado a Alemanha, porque é a transferência de valor interna, a transferência de mais-valia, a fixação da mais-valia extraordinária no subsetor 2B que vai garantir essa lucratividade da indústria automobilística, ao mesmo tempo que nós não vamos contar com transporte de qualidade, que foi um dos elementos da rebelião ou das jornadas de junho do ano passado, clamando por isto. Este é o divórcio entre a estrutura produtiva e as necessidades das amplas massas, né? Então, aqui vejam a riqueza com que categorias como superexploração da força de trabalho, a transferência de valor enquanto intercâmbio desigual, a cisão entre as fases do ciclo do capital e o subimperialismo, o Brasil como uma formação econômico-social que se diferencia no conjunto da América Latina dependente, mas é dependente ao mesmo tempo e não é capaz, e nem poderá ser capaz, de converter a apropriação de valor que faz nas nações vizinhas em melhoras na condição da sua população trabalhadora, como pôde fazê-lo, ou como ainda pode fazê-lo, o imperialismo dominante, embora menos, hoje num contexto de crise, também tendo que aviltar a força de trabalho lá, e nós temos hoje um novo contexto de excepcionalidade histórica, de tendência à extensão de formas da superexploração lá, mas com uma diferença, sem produzir todas as mesmas tendências disruptivas que nós temos aqui, e colocando, portanto, a vigência, não sem pensarmos a atualização, mas a vigência das categorias pensadas por Marini, por Vânia Bambirra, por Teotônio dos Santos, Conceito de Dependência, para mencionar aqui 3 dos fundadores da teoria marxista da dependência. Agora eu encerro de vez, desculpa ter me estendido, eu quero
contar um episódio, já que se falou muito aqui, da teoria da dependência negociada, ou da aceitação da dependência, que é a outra vertente da teoria da dependência. E houve um encontro, uma vez por um ato diplomático, a inauguração de uma obra, estavam Fernando Henrique Cardoso, Hugo Chávez e Fidel Castro. Fernando Henrique, o príncipe, como erudito que é, sabe quem é Simão Rodrigues, e foi tentar fazer uma média com Chávez e Fidel. E disse: ou inventamos ou erramos. A frase que está no site do IELA, uma frase muito cara para todos nós, para pensar a nossa pátria grande. Chávez responde: ou nos integramos ou nos fundimos. E Fidel diz: ou nos integramos ou nos desintegramos. Ou nós nos integramos hoje pensando a necessidade da supressão da dependência e como a teoria marxista da dependência, como praxis militante, pode contribuir para reforçar as nossas lutas numa perspectiva anticapitalista, ou nós vamos estar perdidos e vamos estar condenados à barbárie e barbárie se tivermos sorte. Obrigado.